Fala pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Golden Mob. Hoje com um convidado muito especial, estou aqui com um homem de Deus, uma pessoa abençoada que eu conheci através de um cliente meu, Pastor Arão. Olá pessoal, boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com o Thiago, né, que eu conheci através do Sidney, né, que é um amigo meu. Quero deixar um abraço para ele, Sidney. Sidney, forte abraço aí, tá? E eu sou o pastor Arão Machado de Paula. Hoje nós temos aproximadamente 22, já crescendo para 23, 24, 25, porque tem bastante células já crescendo no Brasil, Thiago. E assim, sou pai, esposo, né, marido, digamos assim. E minha esposa é Cris, beijo, amor. Meu filho Josiel Joás, um beijo, filho. Minha nora Natália, um beijo, Natália. Ana Maria, minha filha, e o meu genro Douglas. Um beijo, Ana. Douglas vai casar ainda, então eu tenho que conversar mais sério com ele, né? A minha também é Cris também, Cristiane. Então, assim, gente, eu tô aqui. Thiago, agradeço o convite, tá? Muito importante estar participando desse podcast seu. E vamos aos fatos, né? A igreja é o renovo do Senhor. Eu fui eleito com 36 anos. 36 anos? Para ser o responsável de uma igreja de 54 anos. Bacana. Qual a igreja, pastor? Igreja é o Renovo do Senhor. Bacana. Antigamente, ela não tinha o nome de Renovo do Senhor. Uhum. Mas hoje, a partir de 50 anos, eu relato isso no meu livro, ela passou a ser Igreja o Renovo do Senhor. E eu já estou 7 anos. Eu vou para o terceiro triênio de reeleição. E você já fez a vontade de Deus, né? E fala um pouquinho do seu livro. Ó. O Pastor Arão, ele vai estar lançando um livro, né, contando um pouquinho da história dele. Pastor, fala um pouquinho sobre o seu livro, quando vai ser lançado. Já pede a oportunidade aqui, ó, gente. Isso vai estar no corte do pastor. É bom que vocês terem a oportunidade de ler, fazer essa leitura. Fala um pouquinho sobre o seu livro, pastor. Tiago, esse livro, ele foi uma coisa assim que eu não queria em si, porque eu sou um tipo de pessoa que eu nunca gosto de ficar falando aquilo que eu sou, né? Eu deixo para Deus. Mas um dia eu estava num avião e aí Deus falou para eu escrever o nome do livro. Escrever o livro. Um livro que eu, quando eu entro no avião, conecto muito com Deus. Uhum. E aí Deus me deu o nome do livro. Bacana. O nome do livro é Eu Perdi para Deus. Entendi. E esse livro vai contar a minha história desde a minha infância, um legado, né, de trabalho, e também até onde eu volto. Eu saio da igreja em 2022 e volto para a igreja em 2009, ou seja, eu fico 7 anos fora da igreja. Fora da igreja. Eu não queria ser crente mais. Entendi. Tá? É aquela coisa, né, às vezes a gente se converte, encontra, né, a Deus, e aí nesse meio do caminho acontece coisa, você se afasta, mas parece que Deus ele fica ali na... Deus me importunou muito. Deus fica te importunando e ele vai te cercando de um jeito e fala assim, ó, o seu lugar não é aqui, o seu lugar é... Por que eu tô falando? Porque justamente é o que acontece comigo, porque a gente fica naquela assim, não volta, e eu já chutei várias vezes assim, Thiago, você é uma pessoa que você tem chamado, já chutei isso, ó. E você, ó, a gente tem um feeling, né? O pastor tem um feeling e sabe que você tem. Isso receba, já... Tá? Receba, eu vou te falar aí. Desculpa aqui estar te interrompendo. Quando você posterga o chamado de Deus, ele vai te arrochando até você falar para ele assim, eis-me aqui, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Então tá liberada a palavra. Eu já escutei isso, eu tinha... Calma aí, eu tenho 40 anos, isso eu tinha 26 anos, quando eu escutei. Isso de uma pessoa que eu tava na fila de um cartório, aí uma mulher que nem me conhecia, do nada, chegou e me deu uma palavra. Você é uma pessoa que tem chamada, aí eu e depois pegou e foi embora. E aí ficou aí todas as vezes, todos os lugares que passa, você tem instinto para ser profeta, você tem um chamado, você tem um chamado. E aí eu fico assim, eu não me vejo,
eu sendo líder. Só que em todos os lugares por onde eu passei, por empresas que eu passei, eu cheguei a cargos de liderança. Eu liderei muitas pessoas. Eu tenho aquela coisa das pessoas me escutarem e as pessoas acreditarem no que eu falo, não é contando mentira. Sem contar mentira, né? E, pastor, quando que você entendeu que você realmente tinha um chamado e que você tinha que fazer, né? Você seguir, né? Como o seu livro, né, já diz muito, né, sobre eu perdi para Deus, porque às vezes a gente não quer abdicar das coisas do mundo para a gente poder viver as coisas espirituais. Então é uma questão que a gente fica assim, pô, mas eu vou ter que abrir por mão disso, pô, mas eu vou ter que fazer isso. Só que você viver as coisas de Deus é maravilhoso. Só que quem tem o chamado, às vezes, fala assim, cara, vou ter que abrir mão disso para poder viver isso. É mais basicamente isso que provavelmente deve estar no seu livro, porque tipo assim, eu perdi para Deus. Só que, na realidade, você ganhou para Deus, né? Porque você abriu as coisas do mundo. Eu ganhei para mim, né? Para você. Deus não me deu chance. Uhum. E assim, o livro é Eu Perdi para Deus, o escolhido não tem escolha. Literalmente. É igual minha esposa fala, você não tem direito de ter escolha. Então, assim, Thiago, voltando ao teu assunto, tua pergunta, eu perdi para Deus foi uma questão que eu posterguei. Eu fiquei de 2022, né? De 2009 fora da igreja, e chegou um tempo que eu fui fazer faculdade, tá? Digamos assim, eu não perdi tempo. Ganhei um tempo, mas Deus foi me tirando aquilo que eu poderia ganhar no mundo para que Ele não me desse, Ele não me deu, para que eu não me sentisse numa zona de conforto. Então, eu vivi 2 anos nessa guerra. A partir de 2 anos, de 2007, 2022 até 2007, eu estava como se fosse uma pessoa comum no mundo. Aí, a partir daí, eu comecei a ouvir a voz de Deus dentro de mim. Eu não sabia o que era a voz de Deus, mas eu sabia que aquela voz não era minha. E Deus começou a me chamar de volta para a casa dele. De uma forma... Ele foi colocando coisas no seu caminho. Tipo assim, às vezes a gente tá no mundo, a gente trabalha, né? A gente fica buscando bens materiais. Pô, não, vou buscar minha parte profissional. Cada dia, né? E tal, a cada dia, naquela luta ali. E aí, às vezes, você tá perto. Quando não acontece, Deus vem e tira e fala assim... Não é aqui que eu quero você aqui. Então, são as coisas que vão afunilando, né? E assim, eu acho que Deus usou o meu mundo, o meu Egito, para me forjar para quem eu sou hoje. Tá? Sim. A faculdade que eu fiz, letras, português e inglês. Por que eu faço letras? Por causa do inglês, que eu queria ser... Eu achava que eu ia fazer intercâmbio. Legal. Mas aí eu vou para letras. Então, a única coisa, a saída era português e inglês para fazer o superior do inglês. Entendi. E hoje eu entendo por quê. Depois de inglês, eu fiz gestão em pós-graduação em gestão e controladoria. Sabe, que uma coisa assim, extremamente sem a minha intenção, mas Deus me guiando. Eu achando que era esperto, né? Deus que estava me forjando ali, igual forjou o apóstolo Paulo, entre outros. E aí eu fui sendo preparado. Em 2009, Deus chegou, eu estava em casa... Era um domingo, dia 5 de julho, eu não esqueço até hoje, que Deus falou para mim, hoje o teu tempo acabou. E eu era uma pessoa muito insistente, como sou hoje. Sim. Eu nunca ouço a primeira voz de Deus e falo, Deus está falando comigo. Eu não. E eu acho que também, eu quero deixar aqui até um adendo, uma palavra importante para as pessoas que ficam ouvindo as palavras de Deus e elas não ouçam somente, porque... Para você ter certeza que é Deus que está falando, você pede sinal. Porque o sinal testifica a palavra. Exatamente. Porque, Thiago, tem muita gente que fala para você, não estou falando para você no caso, fala para ele, você vai ser assim, assim. A pessoa acaba entrando nesse looping, confiando naquilo e deixa de fazer as outras coisas. Sim. Você tem um chamado, você tem a promessa, mas você deixou de fazer o seu trabalho? Não. Na realidade, as pessoas colocam assim, é tudo no tempo de Deus. Quando você fala o tempo de Deus, mas você está colocando em Deus, né? a sua responsabilidade. Mas se você não se esforçar, ele vai fazer? Ele não vai fazer por você. Na realidade, tipo assim, hoje eu sou corretor, sou empresário,
terminei a faculdade de Direito, mas eu sei o chamado que eu tenho por trás disso. Exatamente. Eu sei, eu tenho esse discernimento, porque eu já escutei, mas eu fico assim, sabe aquela coisa, eu fico fugindo, pastor? Não, eu não vou fazer. Aconteceu comigo exatamente isso, Thiago. Eu fiquei 2 anos, eu falava para Deus assim, pelo amor de Deus, não fala comigo, eu não quero ser crente mais. Porque eu cheguei no nível de nem acreditar em céu, nem inferno. Sério. E o mundo espiritual existe, né? E muito. eu falo... A guerra espiritual é travada todo dia. Eu falava para meus amigos da faculdade, eu sempre fui muito assim, o chefe, né? Uhum. Que eu comandava o grupo da faculdade, eu comandava o grupo dos meus amigos. Se o Arão não tivesse... A coisa não acontecia. Não acontecia. Então, assim... O senhor sempre foi líder. Era um espírito natural. Entendeu? Eu que levava o povo para balada, eu que organizava as festinhas. Então, como é que no bairro eu tinha barbearia, né? Então, na barbearia eu saía dali a organização. Quando, de repente, chega essa ordem de Deus, 2009, 5 de julho, eu falei, não quero. Deus falou, hoje o teu tempo acabou. E eu senti que ali não tinha escolha mesmo. Sabe quando a voz vem como um trovão na sua casa, no seu coração? Pum, hoje o teu tempo acabou. É muito interessante ouvir a voz de Deus no coração. Eu desci a escada da minha casa e eu não vou dar muito spoiler, porque senão você vai ficar com um livro muito spoiler aqui. E aí foi assim, eu volto para a igreja em 2009. Em 2010 já começo a fazer missão, porque Deus já me trouxe com um dom. Ser missionário. Missionário, revelações e profecias. Entendi. É muito louco isso. Você sai de uma... E a minha igreja era muito tradicional. Entendi. Se você pegar as imagens da minha igreja antiga, de 2020 para trás, por que eu falo perdi para Deus? Eu posso dar uma adendo aqui? Pode, pô. Sem problema. Fica à vontade, o podcast é seu. Então, perdi para Deus vai ser falado no meu livro, mas eu devo estar perguntando, você que vai ouvir depois. Porque a minha irmã, ela estava fora também. Eu era o chefe do grupo, então ela podia achar assim, perdemos o Arão, né? Uhum. Ela falou assim, Arão, tu tem certeza que você vai voltar para a igreja que está no Brasil, que era o nome antigo da igreja? Tiago, num dia eu uso bermuda, no outro dia eu estou de camiseta e televisão dentro de casa. Sim. Meus filhos eram livres. Eu me achava livre, mas era escravo. Na realidade, você vivia no Egito e estava perdendo as coisas da terra para o Egito. Eu estava no lugar de passagem, queria permanecer ali. Eu não enxergava. Mas o que eu fazia não enxergar? As tradições. As tradições me bloqueavam. Tanto é que eu falava para Deus, deixa eu ser de qualquer igreja, menos da igreja que eu nasci. Eu não quero voltar para lá. Entendi. E Deus te colocou lá? Não, o que Deus faz? Tu vai vir para você libertar o povo. Eu fui como se fosse o Moisés. Eu sou Arão, mas eu fui o Moisés, né? E aí, quando eu chego em 2009, volto, em 2010 começo a fazer missões. Gente, essa questão do chamado, eu falo assim, é uma coisa que meio que surreal, porque às vezes a gente pensa que a gente não tem um chamado para alguma coisa. É igual você dentro da tua empresa, às vezes você não quer ser promovido, mas automaticamente você tem que aceitar, porque o teu tempo ali, ele chega, porque às vezes você como profissional, ou você como líder, você pode ser a pessoa que pode ser usada para poder libertar e poder abençoar a vida de outras pessoas. Assim acontece às vezes no chamado, por exemplo, dele como pastor. Deus vai te arrochando para você poder te tirar de uma situação e te colocar em outra. Como ele falou, né? Ele estava no Egito e ele estava ali desfrutando, né? Como a gente fala assim, o Egito é como você tá num lugar e você tá perdido, né? É um lugar de perdição. E é a mesma coisa, às vezes você deixa de sair de uma situação para você ir para outra, porque você quer ficar ali na tua zona de conforto. É o que geralmente acontece com a gente. Às vezes a gente não quer investir em conhecimento, às vezes a gente não quer investir em coisas novas, às vezes a gente não quer sentar com outros tipos de pessoas, porque a gente fica naquela ali, cara, aqui tá bom para mim, não vou fazer... deixa aqui e tal. Então, às vezes você, saia do teu Egito, passe pelo deserto, né? Seja como Josué e Caleb, né, pastor?
acredite nas coisas de Deus. A gente vai falar um pouco sobre essa questão. E vai desfrutar das coisas da Terra Prometida. Que é às vezes que a gente acontece. A gente vive no Egito, a gente fica com medo de passar pelo deserto. Às vezes você, como homem de Deus, você tem muitos desafios, né, no seu ministério, para você se manter firme, para depois você desfrutar das coisas de Deus, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu vou abrir mão das coisas do mundo e tal, mas às vezes a vida que você vive dentro da igreja pode ser uma vida maravilhosa. Mas depende muito das suas atitudes, do seu querer, do seu buscar, com quem as pessoas se cercam. E você é uma pessoa que eu conheci o senhor há pouco tempo, mas pelo pouco que eu já vi, o senhor é uma pessoa muito abençoada. Graças a Deus, né? Eu sou uma pessoa que me sinto abençoado. Sim. Quando eu voltei para a igreja, Thiago, eu tinha um carro, uma Peugeot e a minha barbearia. Minha barbearia tem até hoje, meu filho toma conta. Tem 6 cadeiras, tá? Uhum. Eu era barbeiro. Bacana. Eu sou até hoje. A gente nunca deixa de ser, né? E aí, assim, eu tirava R$20 por dia para dar para minha esposa comprar comida. O restante eu gastava com a farra. Caramba. Eu tinha que dar R$20 para ela para não perder. Caramba. Você entendeu que o mundo estava me escravizando? Você era escravo de você mesmo, né? Eu achava aquilo ali, aquele dinheiro tinha que ser para gastar com os amigos, com a balada, com a noitada, com... E eu fazia faculdade no West Shopping, quem conhece o West Shopping sabe que tinha o Blumenau ali, né? Uhum. Eu sou de Campo Grande. Então. Tinha Blumenau e assim, era quarta, sexta, dia sim, dia sim. Dia sim, dia sim. E dia aí, sim, eu não também, né? E aí eu dava pra minha esposa todo dia R$20. Naquela época, R$20 era como se fosse 50, né? Dizer assim. E eu voltei para a igreja sem nada. Um carro Peugeot que eu tive que vender para pagar as dívidas. É engraçado, né? Que às vezes a gente... eu escuto uma coisa assim, o sucesso não aceita barulho. Se você reparar, os lugares onde tem muito barulho são lugares que não tem sucesso. Você vai no pagode, aquele barulhado, se você vai no baile funk barulhado, ninguém ali é bem sucedido. Só quem tá no palco, às vezes. Exatamente. E olha lá. As aflições por dentro é corrompe. Exatamente. Só que você vai em outros lugares, você vai num restaurante chique e tal, aquele silêncio. Então, o sucesso, uma coisa para vocês, o sucesso não aceita barulho, não aceita preguiça. Então, às vezes o pastor tava lá, dava R$50 para a esposa dele, porém ele tava vivendo o quê? Como escravo. Então, gente, às vezes se você tá vivendo esse tipo de situação, muda, que ainda dá tempo. No meu caso também, Thiago, eu ouvia muito conselho. Eu ouvia não, eu escutava, mas eu não dava valor. Sabe por quê? Eu vou te falar. Porque eu tinha certeza, como eu fui criado numa doutrina muito rígida, eu não queria que eu fizesse. Entendi. Com seus filhos? Que eu falasse assim, eu vou ser da igreja porque alguém me convidou. Entendi. Não. Eu nunca aceitei isso. Se eu tivesse que ir na igreja aquele dia, se alguém falasse, vamos na igreja, eu falava, não vou. Entendi. Sabe por quê? Porque eu não queria que aquilo ali, aquela experiência que eu estava vivendo, seria uma coisa que alguém me convidou para que eu fosse. E eu nem gosto de relatar muito isso. Por quê? Porque às vezes as pessoas querem comparar o que Deus faz na nossa vida para que faça na dela também. E não é assim. Não é assim. Propósito de Deus são coisas diferentes. Deus sabe cada um. Você quer ver uma ideia? Você é igual ao outro? Não. Ninguém tem o mesmo rosto. Então, as pessoas precisam de entender que o propósito de Deus para com as pessoas é como se fosse um corpo, que ele vai dar um coração para as pessoas. Exatamente. E se você conta um testemunho desse, as pessoas ficam apegadas a ele. Sim. Tanto é que no meu livro eu fujo um pouco daquilo que eu vivi para que eu não leve uma geração a ficar esperando o que Deus que fez comigo, porque comigo foi diferente. E com outros vão ser diferentes. As pessoas não entendem o processo. Na realidade, as pessoas olham assim, o pastor está vivendo desse jeito, será que eu também posso ser desse jeito? É totalmente diferente. Totalmente diferente. É totalmente As pessoas diferente. querem ter a tua vida, eles querem ter o que você tem, mas eles não sabem os tombos que você tomou. Exatamente. Eles não sabem a guerra que foi. Thiago, eu vou
voltar aqui. Quando eu estava no mundo, Deus falava comigo pela madrugada, sabe o que eu fazia? Eu pegava uma calça comprida, porque minha tradição era botar uma calça comprida, estava de bermuda. Uhum. Eu botava a calça comprida, pegava a minha Bíblia da minha esposa, uma pequenininha, e ficava chorando na frente do espelho. Minha esposa acordava e falava: o que está acontecendo? Tá maluco? Eu falava: não, Deus está falando comigo. Caramba. Porque eu pedia para ela assim, para Deus assim, pelo amor de Deus, eu não quero viver essa tradição de novo. Aquilo para mim me atormentava. Sério, pastor? O que eu não sabia é que Deus também não me falou que ele ia me colocar na igreja para eu libertar. Entendi. Porque talvez se ele me colocasse, também ele queria. Eu sou muito. Ele conhece, né? Eu sou muito assim, enjoado. Deus falou que eu sou zeloso. Mas num nível tão alto de exigência. Não sou, não, né? Olha. A Ágabo está aqui por detrás, gente. Está fazendo aqui, me ajudando, me assessorando aqui. Um abraço, Ágabo. Deus te abençoe. Esse aí, camarada aqui, tá comigo. Já foi para Israel quantas vezes comigo? 5 vezes. Eu fui 6. Olha, o pastor Renan teve um negócio lá. A gente tá aí na Lagoinha, minha esposa. Aí teve aquele ataque, né, do Hamas lá em Israel. Aí o pastor Renan tava lá. E aí ele voltou, né, no primeiro avião. Tava aquele de São Gonçalo, né? De Niterói. O Felipe. Estava no mesmo dia do ataque. Mesmo dia, no dia do ataque. Aí tem mais ou menos uns 4 meses, a gente não conta, não, que vai ter viagem para Israel ano que vem. Aí minha esposa, Deus me livre, não vou nada. Mas, aí que vai ter ataque do Hamas. Eu falei, não, pô, isso aí já foi, Thiago, pô. 26, tu sabe que eu tenho caravana, né? Vai ter? Vai, 26, Roma, não, Israel, Dubai e Jordânia. Ah, bacana. Lembra que foi contigo? Falou, mas foi não. Assim, 26, né? Já passou 25. Então, hoje entrou o Trump aí. Vai ser diferente. Diferente. Então, gente, ó, deixar aqui também um chamado para vocês. O Thiago já está convidado. Sua esposa. Imagina. Cristiane, ó, o pastor tá chamando aí, ó. O pastor convocou, a gente vai ter que ir lá para 7 dias, 6 noites em Dubai. Você vai conhecer Dubai verdadeiramente, 2 noites na Jordânia e 6 noites em Israel. Prepara-se para essa viagem que vai ser inesquecível. A caravana já está. Já começou, já. Já começou já? Já começou. Depois me passa a informação. É só entrar em contato com a New Genesis, eu vou passar o contato para você. Tá. Tá bom, Thiago? E assim, Thiago, aí quando Deus me chama... Posso voltar aqui? Pode, fica à vontade. É resenha, né? Resenha. Isso aqui pode ficar bem à vontade, né? Pode ficar à vontade. Aí quando Deus me chama, eu falei para ele que eu não queria. Aí quando eu vou na casa dos meus pais, quando eu acordo no outro dia, eu estou de manga comprida, calça comprida, porque eu não podia botar bermuda nem manga curta. Entendi. Tem noção de um dia você é um ímpio? Eu me considerava como um ímpio. Eu não sentia crente mais. O que é ser crente? Céu e inferno. A gente morre e fica no espaço. Sim. Olha o nível que Deus vai nos humilhando. E ele tira a nossa fé totalmente. Ele me deixou reset para eu poder crer em Deus de um dia para o outro. Porque eu tive na faculdade problema, e quem não tem, né? Com drogas, com álcool. Isso é normal na faculdade, né? Hoje em dia, mais ainda. Mais ainda. E as pessoas, para se recuperar de drogas, essas coisas assim, tem que ir para onde? Para a clínica. A maioria, né? Daquele dia para cá, zerou. 15 anos. Você coloca assim, eu não quero mais isso pra minha vida. Não queria mais pra minha vida. Não fui nem eu. Eu não tive escolha. Tiago, quando eu estou falando com a minha irmã, Miriam, um abraço, irmã, eu falei, eu perdi para Deus. Você sabe que naquele momento parecia que eu nunca tinha sido do mundo. As pessoas às vezes vão olhar assim, muitas pessoas quando você muda, né? Você sai vão te julgar. Vamos ver até onde vai. Porque eu era tão mergulhado. Tu é flamenguista? Pra caramba. Muito. Sabe o que eu fazia? Ia pro Maracanã, eu ia pro jogo, perdi aula na faculdade, ficava mal-humorado. O meu carro, quando o Flamengo ganhava, todo mundo subia em cima. Eu acho que não tinha mais ninguém flamenguista do que eu na terra. Mais do que eu não, podia ter igual, mas... Eu sou dodói. Eu era extremo.
Eu ficava ouvindo Jéssica Canhotinha, eu ia pra Globo 6 horas, eu ia pra Globo 22 horas e ficava caçando na internet histórias pra ficar... Sabe, você é bitolado, né? É bitolado. É uma escravidão, né? Lembra do Vasco André? Santo André, Vasco, Flamengo? Enfim. Vasco pede pro Santo André e aquilo ali, o flamenguista morreu junto, né? E eu pedi a Deus essa libertação. Exatamente no ano de 2009, eu volto pra igreja e o Flamengo é campeão brasileiro. Pô, aí eu vou te falar. Agora, 2009, aquilo ali é... Sabe o que aconteceu comigo? Foi no Maracanã? Não, escuta, porque na minha igreja não podia nem torcer. Que isso, meu Não pode, é sério. Eu tava vivendo, eu sabia que eu não podia. Por que eu não queria voltar? Ah, porque você não queria Por causa largar... das tradições. As tradições, entendi. Né? E, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte. Tradição, ela afasta a presença do Espírito Santo. É verdade. Porque Paulo, quando ele tinha a sua tradição, ele perseguia a igreja. É verdade. Ele perseguia a igreja. É verdade. Então, o que acontecia? A religiosidade dele não deixava ele enxergar que a igreja era de Cristo. Sim. Então, o que acontece? O Espírito Santo não estava com ele. Às vezes É forte, né? Às vezes a palavra não é do Espírito, é do homem, né? É do homem. Então, assim, quando Deus fala para assim, ó, vou te pegar na frente, você vai ver. E foi o que Deus fez lá na frente. Faz assim, ó. Tu vira pra cá, vai pra lá, fala assim, ó, vou pegar ele aqui. Na curva eu pego ele. E aí, Estevão é apedrejado. As vestes de Estevão caem nos pés de um jovem chamado Saulo. E aí ele vai ver aquela tragédia toda, né? E vai para Damasco. Aí chega, Saulo, Saulo, por que me persegue? É, né? Ô, Tiago, aconteceu comigo a mesma coisa. Não parecido, porque quem sou eu diante do apóstolo Paulo, né? Que escreveu 13 cartas para a igreja e foi o maior homem que as revelações mais profundas de Cristo, tá, gente? Todos foram. Mas o apóstolo Paulo, sabe por quê, Tiago? Deus recolheu ele para ele estudar. E aí é onde eu tiro. Por que eu tenho letra? Gente, eu não sabia por quê. Para eu ler o texto e contextualizar. Você, na realidade, você interpretar, né, a palavra. E né? eu trouxe isso para o meu ministério. Foi aonde que hoje é o Renovo. Às vezes você não entende, porque você estava fazendo você fez faculdade de letras, né, com letras Em inglês. E aí, pô, eu não vou ter sucesso, porra, com isso no mundo. E aí, quem vai? Aí você fala assim, cara, eu penso assim, a vida que eu vivo hoje, eu como professor de português, eu não levaria. Eu dei aula 2 anos. Olha a contextualização. E aí você assim, cara, eu não vou ser bem sucedido na minha... Só que Deus preparou você para quê? Para você aprender a interpretar a palavra. Então, às vezes, você estava aqui querendo isso aqui, só que Deus te tirou dessa situação aqui, te colocou no mundo, você passou por isso, você é uma pessoa que tem... Você passou pelo deserto, você tem autoridade para poder falar, ó, até mesmo quando você estiver em cima do púlpito, você sabe o que cada um vai passar quando chega, por exemplo, no seu gabinete para poder falar. Você vai ter autoridade de falar assim. E a experiência é muito grande, tá? Muita experiência. Olha, é algo surreal. Quem me conhece, às vezes parece até meio bravo, sabe? Mas eu sou tão tranquilo, generoso, assim. Você me conhece aqui. Sim. Para amigos, né? Mas com igreja, você também não pode baixar a guarda, porque senão o inimigo cresce, né? Você é um pai, né? Todo soldado que está na guerra, se baixar a guarda pro inimigo, ele te mata. Sim. Então você tem sempre que a espada ali, mas também a espada de 2 gumes, é a tua vara e o teu cajado, faz o quê? Me consola, né? Então, no nível de estudo, voltando ao apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo faz o quê? Deus fala para Ananias, vai à casa de Simão, que lá tem um homem, aí fala para Ananias, o nome dele é Saulo. Ananias fala o quê? Aí entra o pastor, entra alguém que vai trabalhar para os gentios. O que, Deus? Aquele homem que perseguia a igreja. E uma coisa, aí a gente já vai entrando no ministério aqui, né? Uma coisa importante, gente, a gente nunca olhar para o ser humano com a ótica do homem. Porque Deus não dá direito a homem nenhum julgar quem é salvo, quem não é. Tem muitas pessoas que julgam, por exemplo, o cara é ex-viciado, porque o cara fazia isso, o cara quem é ex vai virar o quê? Deus quer engrandecer o nome dele para que ele fique ex mesmo.
Igreja é lugar de ex. Sim. Cura. Porque a igreja é... Não vou dizer que é um hospital, mas é um lugar de recuperação. E Todo dia, dia após dia. As pessoas hoje têm aquela questão de ficar julgando as pessoas, né? Porque ele é ex isso, porque ele é ex aquilo, porque é ex aquilo. Só que ele transformou a vida dele. Ô, Thiago, você quer saber uma coisa? Eu vivo até hoje com esse ex. Você viu? Você ouviu a filme? 15 anos se passaram. E até hoje... Acredito. Os membros da minha igreja, não. Mas quem sai, quem é recalcado lá fora, até hoje querem dizer, eu tive minha vida íntegra, os fariseus. Fariseísmo, né? Ele não enxerga nunca o erro dele. O que Deus faz. Quem tive minha igreja, minha vida santa, minha vida plena no altar. Mas ele não está sabendo que a língua dele está matando um monte de gente. Exatamente. Tem muitos pastores que estão, na realidade, falam a palavra e, na realidade, o cara está morto, né? Ele está lá em cima, mas ele está morto. Ele tá vazio. Entendeu? Então, assim, eu vivi um ministério muito intenso até hoje, 15 anos, desde 2010. Meus filhos eram pequenos. O Joás está com 23 hoje, ele tinha menos 15. 8 anos, 7 para 8. A minha esposa falou assim, eu terminei agora a faculdade de Direito, e aí eu falei assim, eu vou fazer faculdade de Teologia. Aí a Cristiana era pra mim assim... Aí eu falei assim, mas pô, pra eu poder... Tipo assim, que eu quero virar palestrante... Tá poder eliminar um monte de matéria já, né? Pode até fazer pós direto. Já. Aí eu falei assim, vou fazer fazer a faculdade de Teologia. Aí ela já olha assim pra mim, ela, Tiago. Eu falei, então, eu quero me aprofundar na palavra. E ela fica assim, porque ela sabe o que realmente tem, né? Todo mundo fala do chamado. Porque se eu me aprofundar e eu pretendo virar palestrante, é uma coisa que automaticamente vai ser no natural. Você tem todo o perfil de palestrante. Para mim, você já era palestrante. Você já é um palestrante. Olha, você é um entrevistador, Thiago. Sim. Eu te conheci... Há pouco. Meu amigo, há pouco. Sim. A gente se conheceu ali no Rio Brasa. Rio Brasa. Vou fazer propaganda, pode? Pode. No Rio Brasa, né? E aí, junto com o Sidney, eu vi que você tinha um perfil, né? O que você faz hoje, você pode... Aulas. Tá? Aulas. Sidney, muito obrigado. Patrícia, muito obrigado. Adoro vocês. Vocês, são pessoas que... são amigos que vão ficar para a vida. Obrigado pela oportunidade de conhecer esse homem de Deus aqui, o pastor Arão. Foi o Sidney e a Patrícia que esse corte aqui chega até ele. Vou fazer esse corte, tá? E ter a oportunidade aqui de estar entrevistando um homem com vários ministérios, é um baita privilégio. Pastor, me fala os principais desafios de o senhor dentro do ministério, você hoje à frente de uma igreja. Quais são os principais desafios diários hoje de um pastor para você se manter firme na rocha como pastor ali, seguindo a sua doutrina, colocando a sua metodologia como pastor dentro da sua igreja e as pessoas estarem sempre seguindo a sua palavra? Deixa eu voltar à sua frase, mas preciso agradecer ao Sidney e a Patrícia também. Pode, fica à vontade. O Sidney e Patrícia, vocês são pessoas muito especiais para mim, para minha esposa, para Cris. Pessoas que Deus une propósitos, Thiago. Sim. Então, eu conheci também o Sidney através de uma pessoa amiga minha, né? E aí, isso aqui já... Patrícia e Sidney se tornaram praticamente irmãos hoje. Sim. E aí me apresenta o Thiago. Você é uma pessoa assim... Quando eu vi você, eu falei... Esse cara é de Deus. E aí, muito grato à vida de vocês, à vossa família. Que Deus abençoe vocês. Como o corte vai chegar a vocês, eu não poderia chegar também, né? Ia ficar, né, Thiago? Só o Thiago agradece? E o pastor Arão não falou nada? Eu sou perceptivo e não ia passar aí batido, não, tá? Voltando à pergunta, Thiago. Eu sou pautado dentro da palavra. Sim. Tá na palavra, eu sigo. Não tá, calma aí. Porque revelações fora da palavra é heresia. É verdade. É verdade. Ainda que tivesse o dom de profecia, não tivesse amor, não nasceria. A escritura é a maior profecia. Se nós não quiséssemos hoje
Deus pode falar por mim. Mas se o espírito é sujeito ao profeta, se eu falar, Deus, segura, porque eu posso ficar com a profecia. Só que também não posso negar uma palavra que é de bênção para você. Você entende? Sim. Existem casos e casos. Num ponto doutrinário, a profecia maior é a escritura. Num ponto específico, para o dia a dia, por exemplo, Deus está falando comigo uma coisa, e se eu não te entregar, eu vou guardar aquilo para mim, um tesouro escondido? Não. Ou tenho que te entregar? Só que, Tiago, tem uma questão. Eu só posso entregar a partir de 1 ou 2 sinais de Deus. Porque a palavra de Deus, está escrito, ela sairá da boca e fará aquilo que lhe apraz. Aí é onde eu volto. Pessoas que estão. A pessoa te conhece, fala que você é bem-sucedido. Desculpa aqui a expressão, vamos começar a falar. É a coisa mais fácil. É. Quem tem um dom, gente, quem tem ali o dom. E tem muita gente usando o dom de Deus para falar. Você é empresário. Ah, eu estou interessado. Acho que a coisa mais feia, mais ridícula, é a pessoa querer profetizar para um rico, para uma pessoa, para ganhar dinheiro. E tem muita gente assim, gente, cuidado com esses lobos, tá? Pelo amor de Deus, eu falo mesmo que eu não tenho medo, não. É o que mais tem hoje no... Então, assim, eu acho que assim, a palavra de Deus tem que ser assim, ó. Deus falou, Deus, me dá um sinal. Sabe por quê? Porque Gideão, eu costumo dizer que eu sou um Gideão. Gideão, quando Deus fala para ele que ele vai vencer, que ele vai libertar o povo dele das mãos dos midianitas, ele fala, eu quero um sinal. Se o velo ficar seco, eu creio. Aí Gideão fala de novo, agora eu quero o velo molhado. Isso sim é você ter certeza que Deus está falando. Porque Deus, quando quer falar, ele vai te dar o sinal para o profeta. Porque eu entregar uma palavra para você sem autoridade, eu quero falar para você, ela não vai cumprir. Você vai ser enganado por mim, que tem um dom, isso é muito forte. É muito forte isso, pastor. Você vai ser enganado por mim, que tem um dom, e eu vou ficar usando do meu dom para usurpar. Então, gente, preste atenção nisso, é perigoso demais. Muito. Eu estou aqui como profeta de Deus, eu sei, quem me conhece sabe, que jamais eu vou fazer alguma coisa para te agradar. Porque eu tenho compromisso com o céu. E como que vai ficar minha vida diante do tribunal de Cristo? Esses profetas não enxergam isso? Eu não quero comprar essa briga aqui, porque isso é muito sério, tá? Não, é muito vamos sério. Vamos parar com esse negócio aqui já e vamos voltar lá. A pergunta foi, né? Da palavra. A maior profecia da palavra. Hoje grande... Gente que fica abrindo a escritura. Eu vou abrir a Bíblia aqui para ver que Deus fala comigo. Aí Deus fala assim, não sairás dali quando pagar o último centil. Aí fecha a escritura. A Bíblia, Deus não falou não. Ué, você não queria que Deus falasse contigo? E ficarás 1000 anos no inferno. A palavra fala isso, né? Aí a pessoa fala, aí vai ficar abrindo a Bíblia até Deus falar uma palavra bonitinha. Ou seja, tem gente que quer que o profeta profetize para ele aquilo que ele quer ouvir. E Deus nunca vai falar aquilo que você quer ouvir. Deus só vai falar aquilo que você precisa de ouvir. Às vezes, né, você vai na igreja quando você diz assim, essa palavra era para mim. Lógico. Agora ninguém quer ouvir o confronto. O confronto que forja o crente. A palavra de desconforto. Aquilo que Deus falou o quê? Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, gente. Isso é uma renúncia. É renúncia. Então, profetas de Deus, amados de Deus, vamos ser um Elias? Vamos ser um Jeremias? Vamos ser um Micaías? Porque já chega, né? O povo está sendo enganado e a gente sabe que a cobrança é nossa. O Thiago, me perdoe, mas eu não pode aqui. Eu acho que eu estou falando demais aqui já. Olha só, é porque eu sou muito sincero. Pastor, fica à vontade. Eu sou muito sincero e eu fico... É igual a mim, eu falo, tipo assim, tem muita gente, pastor, tem muita gente que gosta do Senhor pelo mesmo jeito, pelo mesmo motivo que também que não gosta. Ou gosta ou não gosta. Ou gosta ou não gosta. Eu tenho duas coisas, ou você me ama ou você me odeia. É igual a mim, porque você não, assim, ou é salsicha ou é linguiça. Não é 880, não tem meias palavras. A gente vai falar a verdade, fala assim, ó, gente, é isso, não tem rodeio. Porque as pessoas ficam naquela coisa de eu vou rodear, eu vou falar para não magoar. E outra coisa, Thiago, sabe o que está surgindo muito agora, no cortando a tua palavra? As pessoas falam assim, Deus falou comigo. Gente, é lindo isso. Ouvir isso, Deus falou comigo, é lindo. Mas eu pergunto para essas pessoas, Deus te confrontou?
Falou, ó, você quer fazer isso? Vai pro jejum, pra oração, pro saco, pra cinza. Você quer comprar uma coisa? Deus confrontou? Ah, porque se Deus falar comigo só palavra bonita, olha, eu não conheço esse Deus aí não, me perdoe. Porque a Bíblia fala que Deus chamava o povo pra guerra, Deus chamava o povo pro jejum, pra oração. Ele é amor, mas as pessoas só querem ver também. O Jesus, foi o consumidor de justiça. As pessoas só querem ver Jesus Cordeirinho. Mas as pessoas esquecem que aquele Jesus Cordeiro, ele ficou 3 dias no túmulo, mesmo não querendo, e quando ele ressuscita como leão. E o leão, você já viu um leão no zoológico? Ele faz assim, ó. Chama o leão para ele ver. E Jesus está vindo como leão, gente. Vamos ligar. Igreja, se liga aí, vamos prestar atenção nisso. Então, Tiago, o meu ministério é pautado extremamente sobre a palavra. Está na palavra? Eu sigo. Não tem, eu vou tirando. Claro que eu peguei um ministério com 54 anos de tradições. E eu não posso fazer um renovo. E se eu for fazendo um renovo aos poucos, né? Eu estou no 4º período do renovo. Em 2017, eu me torno responsável de uma igreja que hoje tem 54 anos. Ou eu estou com 44, fazer 45 só ano que vem, tá, gente? É em janeiro, mas é ano que vem. Tá novo ainda, pastor. É janeiro, mas é ano que vem, esquece esse negócio. Daqui a 2 meses. Tiago, ano que vem. Ano que vem. Tá bonito. E outra coisa, Tiago. E aí, como é que você faz? O escolhido não tem escolha. Eu não queria ser crente. Depois ser profeta, ter dom para pregar. Meu Deus. Eu fico assim, será que eu vou falar desse jeito ali igual a ele? Às vezes eu baixo esse questionamento na minha cabeça. Deixa eu falar uma coisa, um conselho para todos os pastores. Todo o dom, Deus deu o dom a cada um, segundo a sua medida. Sim. Eu nunca posso olhar, por exemplo, um pastor. A gente tem referências. Sim. Não quero citar nomes aqui. Sim. Eu tenho referência de alguns pastores. Mas eu entendo que o meu dom é diferente dele. E às vezes, o que acontece? As pessoas acabam levando para o Flamengo e Vasco. Ah, sim. Ah, porque esse pastor X aqui é isso. Uma esse concorrência, aqui, querem botar um contra o outro. Não. Isso não é legal, gente. Rio de Janeiro e São Paulo, uma concorrência. Então, assim, eu aprendi que o dom que Deus me deu, eu tenho que usar ele. Claro que eu vou me moldando, né? Eu tenho o quê? 7 anos de ministério. Se você pegar minhas pregações de lá atrás, é diferente. É igualzinho o primeiro Até vídeo. Hoje eu não gosto nem de ouvir minha voz. Eu não gosto de ouvir, nem eu pregando. Ele que faz meus cortes, eu falo, cara, como é que você consegue ouvir a voz o dia todo? Não, Aí ele me consola. Ele fala, não, é legal, tua voz é boa. Você tá mentindo ou você tá falando a verdade? Olha lá, hein? Porque, na realidade, quando a gente começa a fazer, por exemplo, igualzinho quando começa a gravar vídeo, a gente olha o meu primeiro vídeo, de uma casa de 22 milhões, e fala assim, gente, como é que eu apresentava um imóvel de 22 milhões desse jeito? Hoje, as pessoas olham eu gravando no Instagram. E olha, tá top, hein? Eu vi lá o camarada, os bastidores ali, uau! Aí com os bastidores, por exemplo, teve até uma construtora agora que me chamou para poder fazer a propaganda dos coisas dele. Fala assim, gente, ó, aprenda uma coisa. Quem não prova o ridículo não experimenta o extraordinário. Às vezes, tem gente que vai achar o teu vídeo feio e tal, que é isso, aquilo. Começa a fazer, mesmo fazendo feio. Faz do teu jeito. Você sabe quando a gente começou no YouTube? Quando começou a pandemia. Porque na minha igreja não podia nem ver televisão, tá? E muito menos. YouTube ainda não podia também. Não podia? Vídeo não. Gente, isso é sério que eu tô falando pra vocês. Eu sou um pastor renovado hoje, mas eu vi a tradição, tá? Raiz ali. Mas raiz do quê? Tradição. O Espírito Santo tava, porque o Espírito Santo permite. É diferente do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo perseguia a igreja. É diferente. Entendeu? O Espírito Santo permitiu. Eu leio lá em Paulo, na carta de Paulo, que Deus nos cobriu debaixo da lei para que se manifestasse em nós a graça e o poder da revelação. Quando eu assumo o ministério da minha igreja, eu começo a entrar na Escritura e Deus me colocou no fogo. Eu falei, Deus, tu gosta de confusão, tá? Porque você me colocou num período tão difícil, para uma geração tão complicada, e como é que você vai pegar, Tiago, do nada,
Um camarada que já veio no meio de guerra. Porque para eu ser aceito na igreja como profeta... Ih, com o seu histórico, né? Com o seu histórico. O meu histórico. O seu histórico. Meu irmão. O improvável. O improvável. Não, você era o improvável. Literalmente improvável. Não, você era o improvável. Imagina a guerra que foi. Imagina. Eu cheguei a ser expulso da minha igreja. Que isso, velho? Eu tive escolta para sair da minha igreja. Gente, isso é sério que eu tô falando. Foi real. A igreja que eu sou sede hoje, eu tive escolta para sair dela. O carro de segurança da igreja me levaram até a Quadra Aparecida. Isso é a primeira mão, tá, gente? Thiago, tô te dando essa entrevista na primeira mão, tá? Caramba. Eu com o Joel na Vega. Eu dormi na casa do meu tio, Paulo, que era o responsável naquela época, com gente do lado de fora da casa. Gente, isso é sério. Com arma. Que isso, meu filho? Com foice, com faca. Querendo acabar comigo. Eu fiquei trancado, Thiago, num quarto escuro. Que isso, meu filho? 3 dias. Eu não sabia se era dia, se era noite. Caramba! Isso aqui são coisas de primeira mão, nem sei se eu conto isso no meu livro. Ô, Marcos, eu tenho que passar essa história pra você. Caramba! Sério, Thiago? Por quê? Porque Deus me chama para o ministério e quando eu volto para a igreja, o Arão voltou para a igreja. Lindo, maravilhoso. Eu fui para o monte orar e o Arão trouxe. Só que o que ele não sabia é que Deus me trouxe com profunda revelação de coisas que estavam acontecendo na igreja. Entendi. Tipo um golpe de Estado. Entendi. Aí, o profundo da revelação, ele vai mostrar. Aí Deus começou a me usar para mostrar pro líder. Eu não sabia de nada. Você sabe, uma pessoa que tá lá no mundo, que não queria saber de igreja. Sabe que você tinha um chamado já. Eu tinha um chamado muito forte. Você mostrar o oculto. Pra quê? Aqueles amiguinhos que sorriram para mim. Meu irmão, me expulsaram. E eu com medo, né? Não era bobo. E quando eu fui chamado para ser profeta, eu não tinha filtro. Você sabia... Hoje eu tenho experiência. É legal, porque você não tem filtro. Aí Deus queria assim, eu vou pegar esse cara aqui cru mesmo, e ele ia falar tudo. Era uma metralhadora. Mas vou te falar uma coisa pra você, eu amo você, que naquela época não entendeu o chamado, e hoje muitas pessoas voltaram para a igreja. Bacana. É porque na realidade viram o renovo, né? Hoje, muitas pessoas que estão lá fora, mas reconhecem o pastor Arão como um líder e que viu que não era coisinha de farofa. Muitas pessoas me julgaram, falaram, eu quero ver até onde ele vai. 15 anos já formou raiz, né? Pastor, muita gente na realidade que tá vendo o seu sucesso, na realidade muita gente tá torcendo para você cair, né? Muita gente está do lado de fora. E você acha que eu não vejo isso? Em qualquer situação na sua vida. Muita gente está ali. Tá ali. Você só tem que pedir para Deus te guardar. Por favor. É justamente isso. É todo dia que eu peço. É isso. Você tem que pedir. Muita gente fala assim: vamos ver até onde ele vai. Uhum. Aí são os haters, né? Quem fala assim: vamos ver até onde ele vai, vamos ver até onde ele vai. E a pessoa fica torcendo pra sua vida dar errado. E as pessoas fazem amigo da gente, né? Chegam perto, dá abraço. Mas assim, o que eles não sabem é que eu tenho um dom de Deus. Você sabe quem é quem. E quando eu sou muito generoso, tá? Eu vou medindo a pessoa até ver. Porque assim, eu costumo dizer que como Deus me mudou, eu acho que a minha generosidade vai além. Eu quero também ajudar as pessoas. Às vezes eu olho com o inimigo, converso com o inimigo, almoço com o inimigo. O que ele não sabe é que Deus já me mostrou quem ele é. Só que assim, eu creio no poder da mudança. Mas tem gente que, Thiago, vou te falar. Não, tem gente que sabe o que Deus falou para mim esse dia? Sabe o que Deus falou para mim esse dia? Falou assim, ó. Assim como eu falei para Samuel, tira a tua mão que eu tirei a minha, chega. Para de ficar confiando nessas pessoas. Não é você que vai mudar. Se o Espírito Santo não convencer, você não convence. Então hoje eu estou forjado para isso. O meu ministério tem uma ascensão tão rápida que eu tô assim, eu tô com medo. Da proporção que tá tomando, né? Muito. Eu tô com medo. E eu não vou te falar a verdade. Se eu tô feliz, eu sumi do Instagram esses dias. É verdade. Meu Instagram tá com quase 3 milhões de visualizações. Eu fiquei com medo, comecei a ser ameaçado. Que isso, Axel? Eu comecei a receber ameaça na internet. De morte, de cuidado, vão te pegar. E assim, se eu viajo e deixo minha família em casa, cara, como é que você vive? Você não vive. Então, é aquela coisa... 3 milhões, quase chegando a 4 milhões de visualizações.
É muita coisa. Hoje eu tenho 1 milhão. Meus vídeos estavam chegando a 1 milhão. Eu já tá comprando. Gera inveja. Cara, você ouvir aquilo, tá comprando? Que isso, gente? Será que você não pode... Por que alguns alcançam e você não pode? Eu vou te falar, eu passo isso, ô pastor, quando eu comecei a fazer vídeo na internet, muita gente me zoava, muita gente me criticava. Hoje em dia também, mas eu preparei a minha cabeça para a seguinte questão. Eu falei assim, gente, a sua crítica não me derruba e o seu elogio não me levanta. Porque quando a gente coloca isso na cabeça da gente, qualquer situação que a pessoa vá falar de você, você pega e abstrai aquilo ali. E é horrível, gente. Fala assim, gente, se você não está sendo bem sucedido, cara, vai fazer o teu e esquece a vida do outro. Só que as pessoas ficam torcendo para você dar errado, ficam torcendo ali, falando, sempre querem justificar o seu sucesso, pastor. Exatamente. Ele está fazendo isso, ele tá bem sucedido porque ele está fazendo isso, ele está fazendo isso porque ele está fazendo aquilo, mas igualzinho, você tá viajando porque ele é corretor de alto padrão, ele tá vendendo casas de milhões. Então você vai lá e faz a mesma coisa. Você imagina para um pastor? Se você tá querendo ter também milhares de visualizações nos seus vídeos, na internet, vai lá e faz, pô. Conquista a sua audiência. Não é, pastor? É justamente isso, só que as pessoas querem começar a fazer certo tipo de situações e ficam te criticando. Exatamente. Então, assim, eu comecei na igreja, a partir do Renovo, numa igreja não podia ir nem cantores, nem pastores. Não podia. Certo. Era fechado. Em 2020, né, que a gente começou, a primeira cantora foi Elaine Martins. Elaine Martins, quero me dar um abraço aqui, tá? Deus te abençoe, você foi a pioneira e tá subida, tá? Aparece. Elaine Martins foi, depois foi. E aí isso foi acender na igreja. A gente usava um véu de uma cor. Aí agora, depois que mudou, esse último renovo que eu tive, a minha igreja tomou uma proporção muito grande. E, gente, deixa eu deixar uma coisa clara para vocês aqui. A minha igreja não saiu da cristã no Brasil. A minha igreja saiu da obra da restauração. Entendi. As pessoas querem linkar a Renovo do Senhor com a cristã, e nós não somos da cristã. São coisas diferentes. Até teve um vídeo que viralizou, e aí que Deus trabalhou de uma forma extraordinária, que foi quando a cristã pegou esse vídeo, e eu não sei se eu posso falar ou se não, Thiago. Porque, pode falar, fica à vontade. Olha, tem gente que e irmãos da cristã no Brasil, eu amo vocês. Eu não tenho nada contra vocês, assim, vocês... Só que vocês precisam de entender que não é só vocês que vão para o céu. Me desculpa aqui. Porque, Thiago, sabe por que eu tô falando isso? Porque as afrontas que a gente recebeu naquele vídeo, isso é do demônio, isso é do diabo. Peraí, que igreja que é essa que vai me acusar? Só a dele é de Deus e a do Então pronto, gente, peraí. Então quando você está acusando alguém e você está mostrando a santidade dentro da igreja, eu sei se esse vídeo vai chegar no líder. E que chegue. Para ele entender e ajudar os membros dele, tá? Não deixa ninguém dos seus membros chegar no Instagram dos outros e afrontar, porque se você for lá no vídeo que viralizou, tá com mais de 10 milhões no Instagram das adoradoras da igreja. Caramba. Não foi nem no meu, porque todo dia eu recebo gente ex-cristã. Aí Deus me ajudou. Deus ajudou na forma que eu tô com células no Brasil todo de pessoas que são ex-cristã, igreja cristã, e vindo para Renovo. Porque eles acharam que, olha só, como que os ataques de vocês ajudaram a minha igreja a crescer. Mas é sempre assim, né? A gente apanha. E sejam bem-vindos, tá? Aqueles que estão afastados da cristã no Brasil, pode vir para Renovo do Senhor, que vocês vão ser muito bem recebidos. Venha. A porta está aberta. A Renovo quiser. Pastor, eu chutei uma palavra, e tem vários tipos de interpretações. Né, foi pedido, né, o chamado, né, que Deus fez para Moisés para mandar 12 espias para a Terra Prometida. E eu fiz até uma analogia no outro podcast, né, que foi uma palavra que me tocou muito e é uma coisa muito atual, que a pessoa o sair do Egito, passar pelo deserto para poder chegar na Terra Prometida. E eu vi uma palavra do Senhor com uma outra interpretação. Eu fiquei escutando. Aí eu falei assim, claro, pô. Eu vi lá no vídeo e falei assim, pô, eu chutei essa palavra
na Lagoinha. E aí eu queria que o senhor fizesse uma textualização aqui, fazendo um pouco da analogia, que o senhor passou pelo deserto, pelo Egito, passou pelo processo, passa pelo processo, mas mesmo você passando pelo processo, você desfruta as coisas de Deus, como o senhor basicamente falou, né? Que até você chegar onde você está hoje no seu ministério é um desafio, e hoje você desfruta das coisas de Deus. Então faz mais ou menos uma analogia do que foi, né, esse pedido de Deus para Moisés, né, para o povo sair lá do Egito, para poder passar pelo deserto e chegar na Terra Prometida. Eu vi essa palavra do Senhor no Instagram, falei, eu vou pedir para ele contextualizar essa palavra, botando, né, hoje com o mundo atual, né, falando um pouco sobre trabalho, que muitas vezes tem muita gente que é escravo do... Não, tá aqui. Agora foi. Tem muita gente que às vezes é escravo dentro do trabalho, às vezes tem muita gente que é escravo dentro do seu ministério e às vezes não quer sair, né, de uma situação para você poder ir para uma outra. Faz uma leve contextualização aí para poder ajudar o pessoal. Ô, gente, tá vendo? O Thiago, um grande empresário do Rio de Janeiro, camarada que é top, tá, gente? Posso fazer uma propaganda sua? Pode, fica à vontade. Ó, do ramo imobiliário, vende só casas do alto nível. E assim, eu fico perguntando, caraca, desculpa a expressão, caraca é carioca, né? Como é que o Thiago me chama para eu poder ir no podcast dele? Mas aqui eu vejo, ó, tá vendo como que o vídeo atinge pessoas? Conheci através do Cid, mas ele foi lá na palavra ver. Foi. Ele foi lá no meu Instagram acompanhar a palavra. Foi. E essa mensagem foi muito forte, você sabe que... Aqui, eu tô todo arrepiado. Quando Deus me deu essa forte, tá vendo? Verdade mesmo aqui. Então, quando Deus me deu essa mensagem, Thiago, você que é um empresário do ramo de empreendedorismo de visão. Sim. Então, para eu entrar nessa mensagem, eu quero dizer assim, eu costumo dizer às pessoas, ó, gente, mente de Moisés, vamos para a mente de Moisés? Mente libertadora. E voltando aqui, visão de Davi. Derrotar o gigante, né? Não. Desculpa, derrotar o gigante, mas o quê? O que eu vou ganhar? Sim. Pela guerra que eu vou enfrentar. Entendeu? Então, vamos lá. E obrigado pela sua audiência, tá? Nada. Que você possa continuar ouvindo lá. Quando Deus... Imagina, como Deus tem promessa com alguém, o inimigo vai meter ali o nariz dele. Quando Deus... Imagina você. Vamos começar aqui do início, eu quero ser bem breve. Joquebede jogando Moisés no rio. Uma mãe jogando uma criança no rio. Deus falando para ela assim, ó, joga o teu filho no rio. Sem a mãe saber aonde a criança vai chegar. É fácil isso? Não. Então eu quero que você comece a refletir a partir daí. Eu pego meu filho, jogo ele no rio. O que isso quer dizer? Fé. Aonde ele vai chegar? Só que quando você tem fé e a obra, eu tenho fé e tenho obra, Deus vai preparar todo o processo para você. Para que alcance um propósito dele lá na frente. Joquebede joga a criança no rio. Miriam acompanha a criança. E onde ele chega? Quando a filha de Faraó tomava banho no rio. Tu acha que foi aquilo ali uma coisa natural da terra? Não. Então, gente, o céu comanda a terra não comanda o céu. Isso é uma frase muito forte. O céu comanda a terra não comanda o céu. O mundo espiritual existe. O mundo espiritual é mais real. Uau! Corta isso aí, tá? O mundo espiritual é mais real do que o material, Thiago. Eu falo isso, o mundo espiritual. Nós vivemos em guerra o tempo todo, gente. Se Deus não nos guardar, o diabo está ao redor de vós, bramando como um leão, buscando quem pode tragar. Mas por que se tem perigo, tem guarda? Por que tem um anjo ao nosso redor? Porque tem perigo. Porque se não tivesse o perigo, não teria o guarda. O guarda de Israel não tosqueneja. Então o que aconteceu? Miriam oferece, a filha de Faraó fala, olha a estratégia de Deus, eu tenho uma pessoa que pode cuidar do seu filho. Você quer que eu chame ela? Vai agora e chama. Então Moisés é amamentado por uma hebreia, só que ele não vai viver no meio dos hebreus. Deus vai usar a estratégia de quê? De mostrar Moisés no terreno do inimigo.
Porque o terreno da mente hebreia era escravizada. Então, se Deus quisesse libertar o povo, como é que ele vai libertar o povo com a mente escrava? Alguém cresceu ali na mente escrava. Não tem, as pessoas são manipuladas no meio que ela vive. Exatamente. É muito atual. É muito atual. Por que eu trago hoje renovo? Porque Deus me fez sair 7 anos para viver no Egito. Então Moisés viveu 40 anos com o faraó, estudando nos melhores colégios, sentando na melhor mesa, sendo já ali um príncipe, que ele foi criado pela filha de faraó, então ele era príncipe. Só que ele tinha coração hebreu. Dentro dele chorava o coração hebreu. E ele vendo aquelas pessoas... Porque, assim, quem tem o escolhido... Gente, eu quero dizer para vocês, ele é muito generoso. Quem tem o chamado de Deus, ele tem a sensibilidade do Espírito Santo. Às vezes as pessoas me julgam porque eu sou muito generoso. E às vezes a gente, sendo generoso, os mais espertos até passam a perna. Mas se dá um recado mais espertinho, não fica assim não, tá? Cuidado que Deus está te pegando, tá lá na frente, porque agora Deus vai nos forjando. É através desses espertinhos que Deus vai nos forjando. Porque se não fosse o espertinho, como é que vai ser forjado? A gente vai se moldando. Então eu quero dizer para os espertinhos que eles estão sendo canal de Deus, como foi o faraó, coração endurecido, altamente interesseiro. Por que faraó não deixa o povo sair? Porque era interesse. Então eu quero dizer para espertinho o seguinte, você está na Bíblia, pode ficar tranquilo. Eu posso ser generoso, mas o meu Deus é mais forte que você. É isso. Então vamos lá. Moisés, formado no Egito, mente visionária. Deus fala, Moisés, tu vai sair agora. E primeiro ele vê o chefe do Egito lá matando um egípcio, um hebreu. Ele falou, não. Batendo. Ele falou, não. Isso não vai acontecer, não. Porque você tem um sangue, você tem a raiz. Eu fui criado em Paciência, na Vila Geni. Eu amo meu bairro, o bairro que minha mãe mora. Não moro lá mais hoje. Mas você não tem raiz, nosso sangue não fica? Tem. Você vai se defender o teu bairro que você foi criado, né? Quem é carioca defende Rio de Janeiro, quem é paulista defende São Paulo. E aí o que aconteceu? Deus tira Moisés do Egito e fala para... Imagina ele falando pro irmão dele, ó, agora a partir de hoje eu sou teu inimigo. Eu preciso tirar o meu povo daqui. Não, que isso, Moisés, você não pode ser meu irmão. Porque Ramsés, né, naquela época, era irmão dele, que eles foram criados junto, porque o antigo faraó tinha morrido. Entendi. E aí, visão. Moisés puxa o povo do Egito, vai embora. Deus endurece o coração 10 vezes de faraó, Moisés tira o povo do Egito. Quando chega do outro lado, o que o povo fala? Eu queria ficar no Egito porque lá tinha comida. Eu apanhava, mas eu gostava da comida. É o que acontece hoje no Brasil, tá? Porque o povo, na realidade, o povo ele quer ser liberto, mas ele vai continuar apanhando. Só que aí é o seguinte, o maná, ele era dia após dia. O maná não vinha toda hora. E você tinha que ver pela fé todo dia. Então, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, foi um milagre? Foi. E a ingratidão do povo excede. Faltou água, faltou comida, eu preferia voltar para a escravidão. E é isso que acontece com as pessoas. Eles ficam presos a presidentes, a mestres de lugares, porque o Bolsa Família, não posso ganhar um emprego por causa do Bolsinha Família. Gente, tô abrindo uma guerra aqui, mas eu sou... O Senhor é guerra, tá? E tem... talvez isso vai servir de libertação para você, né? E aí, Tiago, o que acontece? A mente de Moisés foi o quê? Uma mente aberta. Uma mente visionária. Tanto é que, quando Deus tira ele do Egito, e o povo de Israel, ó, o povinho, viu? Até matar Jesus, tá? Não melhora, não. Até matar Jesus. Vamos embora. Tem assunto aí pra meta. Uhum. Mas Moisés tem uma mente aberta. Ele foi criado lá. Deus forja a gente no meio do inimigo. Eu fui forjado no mundo. Para eu entender quem chega hoje. Exatamente. Você é forjado, você quando a pessoa chega, você entende quem é quem. Porque você sabe. Sou pastor, né? Ministério pastoral. Então, assim, eu falo para minha igreja hoje, gente, mente de Moisés. De quê? De visão, de crescimento. Peraí, nós não temos muita coisa, mas vamos formar tendas.
Nós não temos muita coisa, a gente tem paciência. Deus, manda o maná. Não tem muita coisa. Moisés, toca na rocha. Deus podia falar para Moisés assim, Moisés, abra a tua boca e diga para o mar abrir. Não é? Uhum. Só que Deus quer nos dar armas. Tem gente que quer viver nas custas dos outros. Tem gente que quer viver pregando o evangelho. Você planta uma semente na minha vida. Não é assim não, gente. Deus está te dando armas. Você tem que trabalhar. Exatamente. Né? É o que acontece hoje nos dias. Essa palavra é uma palavra muito antiga, mas é uma palavra muito atual. Porque a gente vê hoje tudo é a culpa de alguém. Nunca é culpa da própria pessoa, né? A gente fala que é a autorresponsabilidade. Acontece isso hoje no Brasil, porque o povo, ele na realidade, ele pode ser liberto, mas ele tem a cabeça de escravo. É igualzinho o empresário é o repressor e eu sou o empregado, eu sou o reprimido, né? As pessoas têm essa mentalidade que sempre tem alguém reprimindo, né? Só que a pessoa não quer, por exemplo, empreender, sair, né, do CLT, sair do normal, porque uma coisa eu até chutei no podcast do Flávio Augusto, ele falou, cara, o normal é você trabalhar, ficar ali no final de semana assistindo televisão e você vai ganhar no máximo a aposentadoria, dependendo do que você for trabalhar. As pessoas têm essa mente. E você tem essa mente. Quando você sai do normal, é aquela coisa, você tem a visão de Moisés, você tem a visão empreendedora, você tem uma visão de crescimento. Você sabe que eu sempre tive essa veia, Thiago? Sabe o que eu sorteava na minha barbearia? Um iPhone. Sério? Porque eu via que toda a barbearia sorteava liquidificador, sorteavam batedeira, bicicleta. Aí quer saber uma coisa? Eu vou fazer diferente. Eu vou sortear um iPhone. Sabe o que eu fiz? Coloquei em todos os colégios particulares. Não desmerecendo os públicos. A gente sabe das condições. Sim, diferente. Botei lá. A minha barbearia virou referência. Adolescente, desde o iPhone 5. Comprei cadeira da Ferrante em São Paulo, botei uma barbearia enjoada. E aí o que acontece? Deixa eu te falar. Quando Moisés vem para libertar o povo, aí ele manda os espias, chegando aos espias. Deus não sabia como era a Terra Prometida? Deus também sabia, gente. Só que ele vai mandar 12 homens para ir ver a Terra Prometida. Os olhos de Deus já sabem. Só que Deus ali quer selecionar pessoas. Deus já sabe, mas Deus vai ver no meio da batalha que nível de soldado você é. Se você é um soldado visionário ou se você é aquele soldado que só fica colocando defeito nas coisas. Porque tem gente que fica somente colocando defeito nas coisas. Ele não consegue ver uma visão e olhar para o lado positivo. Gente, se tem esse copo aqui, se ele é diferente, tá? Eu tenho que olhar para ele, poxa, esse cara, isso aqui vai me dar uma grana. Eu vou vender ele por R$10 e aquele R$10 vai me fazer ganhar 20, que eu vou comprar 2. E de 2 eu vou comprar 4. De 4 eu vou comprar 8. Só que na realidade a pessoa olha assim, mas esse copo aqui é muito difícil de vender, porque ele não é normal, ele não tá no padrão que todo mundo não tá no padrão. Não vou vender não. Não vou vender não, entendeu? Então assim, quando chega os 12 homens na Terra Prometida, Moisés envia 12. Entre eles estavam Josué e Caleb. Olha só olha a discrepância. 10 homens chegaram, vou botar 10 e vou separar os 2, tá? Os 10 homens chegaram na Terra Prometida, que já era uma terra habitada por Abraão, né? Lá por detrás, Canaã. E aí o que acontece? Só que Deus fala, vocês vão ter que possuir a terra. Quando eles chegam lá, o que eles veem? Os frutos da terra. Bom, é o que eu quero ouvir. É o que eu quero comer. Só que lá tem gigantes. Desafios. Eu quero comer, mas não quero batalhar. Eu quero comer, mas eu não quero lutar. Eu quero ser rico, mas eu não quero plantar. Eu não quero ralar. Chegaram aqueles homens para prestar conta para Moisés. Aí ele fala assim, Moisés, a terra é boa, mas o mais te derruba numa altura. Mas... Porém, portanto, contudo, entretanto, vai te jogar no nível 0.
Aí aquele povo começou a semear na mente daquela geração que a Terra Prometida era lugar de morte, que a Terra Prometida era lugar perigoso. Tiago, pasmem, uma nação inteira morreu. Deus não deixou eles entrarem na Terra Prometida por causa de 10 pessoas que foram ver a Terra Prometida, que tinha produção boa, mas tinha gigantes, e eles conseguiram confundir. E tem muita gente assim, ó, tem muito 10 na sua vida, tá? Essa palavra é muito atual, tá? Tem muitas pessoas com 10 espíritos perturbadores que vão te tirar dos caminhos que Deus tem para te levar, para que você perca o propósito de Deus na tua vida. Então aqueles 10 conseguiram acabar com a nação. Até Moisés. Devido à geração toda. Fica com um problema? Eles tentaram tanto Moisés que Moisés tocou na rocha e feriu. E Deus falou, Moisés, tu também não vai entrar. Eu vou ser um líder assim? Ó, pra cima de mim não, tá? Pelo amor, pela tua graça, Deus. Então o que aconteceu? Caleb rasga a sua veste e fala assim, gente, lá tem gigantes, mas lá também tem leite e mel. Então, peraí, nós vamos ficar olhando só os gigantes? Porque todos os dias nós estamos enfrentando gigantes. Quem trabalha, quem sai da sua casa para enfrentar ônibus, BRT, trânsito, está enfrentando gigante. É isso. Mas quando ele chega no trabalho, tem o quê? No final do mês tem o leite e mel. Né? Então vamos... Mas aí o que você tem que pensar aqui? Vamos lá. Pensa na terra que tem gigante, mas o meu Deus é maior do que o gigante. E eu vou derrotar esse gigante. E amanhã eu terei nova vida. Entende? Então Moisés sai forjado no Egito, com mente de Moisés, mente aberta. Chega no Egito, no deserto, né? Para atravessar para a terra prometida, que era o caminho, a rota. E aí, aqueles 10 homens conseguem tirar uma nação. E depois eu vou te falar uma coisa, Thiago. Não adianta querer chorar e fazer manhinha para Deus, não, tá? Ai, meu Deus. A visão do escravizado é assim, ó. Tem mulheres e crianças. Colocou mulheres e crianças, esquece. É exatamente. É usar daquela coisa forte para que comover o coração de Deus. Você comove o coração da terra. Vai para a internet e coloca um monte de coisa. Mas sabe que eu olho para esse lado assim e falo assim, ai, eu tenho que ouvir onde começou a história. Sim. Porque você usar mulher e criança é muito forte. Sim. E pessoas escravizadas, o que eles usam? Põe uma criança no colo, põe a mulher grávida e põe na foto. Né? É, exatamente isso. O povo, a palavra diz que o povo clamou a Deus. Aí a escritura narra bem, entre mulheres e crianças. A escritura é bem... Está na escritura, tá, gente? Tá na Bíblia. Não, é uma palavra antiga, mas é muito atual. É atual. Entre as mulheres, o povo clamou a Deus. Falou, Moisés, eu perdoo eles, mas eles não vão entrar na terra prometida. Ou seja, Deus pode te perdoar de algumas coisas, mas se você tem chamado, cuidado. Tá, Tiago? O que aconteceu? Não. Deixa eu falar para José de Caleb. Moisés, Josué vai entrar na terra prometida. E Caleb, porque o Espírito do Senhor desceu sobre Caleb, um espírito diferente, está escrito na palavra. Por que foi um espírito diferente? Se tinha um espírito diferente, porque tinha outro, não é verdade? Tinha um outro que era, como é que se fala? Tinha um outro que era do erro. Sim. O espírito do erro conseguiu tirar uma nação. E o espírito excelente que estava sobre Caleb e Josué conseguiu entrar na terra prometida. Então só a geração de Caleb e Josué entrou na terra prometida porque tiveram a visão. Tem gigantes, mas tem leite e mel. O fruto da terra. Nós ganharemos e possuiremos. Aí Deus fala para Josué, aonde pisar a planta dos seus pés, isso te darei. E se meditares na minha palavra dia e noite, eu te farei prosperar. Perceba, a palavra de Deus é toda condicional. Se você fizer, você ganha. Se você não fizer, você não ganha. E as pessoas hoje estão querendo viver fora das condições. Eles querem que Deus responda para eles aquilo que eles não fazem. Entendeu? As pessoas querem né, a bênção de Deus. E deixa eu abrir só um adendo, porque você não perguntou sobre Davi, mas eu quero dizer. Visão de Davi. O que foi a visão de Davi? Davi vivia no campo, no pasto, cuidando de ovelhas.
não era do palácio. Porque quem vive no palácio não sabe o que é viver no pasto. Não é? Um rei sem coroa no pasto, um rei com coroa no palácio. Só que o rei com coroa no palácio estava desgovernado. E o rei sem coroa no palácio, no pasto, estava governado. Tinha governante. Quando ele vai, o pai dele usa ele como para levar comida. Sabe aquelas pessoas que sobem o morro para levar comida? Era Deus já mesmo começando a usar ali o propósito dele. Quando ele chega, Tiago, e a gente tem que ter essa visão. Davi, que vive no pasto, cuida de ovelha, matou o urso, o leão, mas ele também fala, não é bobo. Crente não pode ser bobo, tá, gente? A gente não tem que ser pobre, não. Você tem que ter visão, tá? Crente não pode ficar escravizado. Chega de Egito. Egito é lugar de passagem. Você não tem que ficar comendo maná dia por dia, você tem que plantar para colher. A terra prometida foi para isso. Lá, mana, leite e mel, mana. Mas o que é mana, leite e mel? Vai sair da terra? Não. Você vai plantar e você vai colher. Eles viram os frutos grandes? Sim, porque o povo plantou e colheu. Então, quando Davi chega, ele fala assim, ó, o que o rei vai dar para quem derrotar esse gigante? Tudo há um interesse. Não vem me dizer que você está fazendo uma coisa sem interesse, não. Agora, você não pode ser avarento. Aí é diferente. Isso é diferente. Tá? Então, assim, Davi fala, o que o rei vai dar? Primeiro começou pela inveja do irmão dele. Ele abre e fala, o que você vai fazer aqui? Porque você deixou as suas ovelhinhas no campo e veio aqui. Por quê? Porque Eliabe era forjado na espada. Mas todo o exército de Israel estava recuado. Só que quem tem unção de Deus não tem medo do inimigo. Quem tem unção de Deus tem visão espiritual, riqueza. Gente, a gente vai morar onde? No céu. O que o céu tem? Riqueza. Sabe o que você faz? Quando Deus tem um propósito? Foi o que eu fiz, Thiago. Ignorei todo mundo. Deus me ensinou assim, ó. Não presta conta de ninguém. O seu silêncio é a resposta para eles. Então transformar, né? A sua, na realidade, a sua maior resposta é a sua transformação de vida. Se você ficar dando muita informação... E eu até tenho um defeito. Eu gosto de ficar explicando demais, né? Eu deve ficar, não. Porque, Eu gosto de não, porque gente... Porque assim, e aí eu dou uma volta e vou explicar. Eu acho que isso é um defeito, eu tô melhorando, tá, gente? Pode ficar tranquilo que eu vou melhorar. E quando eu ficar muito enfático, você vai achar que eu mudei e sou enjoado. Não sou. Eu prefiro ser generoso hoje, mas eu tô me forjando. E outra coisa, o meu defeito também é o quê? Exigente comigo mesmo. Né? Então, eu sou exigente? Tá ali. Nível 10. Eu sou dodói pra caramba. Minha filha falou, pai, eu tenho um defeito, filho, eu tenho. Você é muito exigente. Os meus filhos estudavam 9,5. Falava, parabéns, filho. Porque se eu falasse para eles, parabéns, você tirou 9,5, mas na próxima, ele na outra ia tirar 8,5. Parabéns. Então eu tenho que motivar ele. Aí a visão de Davi foi o quê? O que o rei vai dar? O rei vai dar sua filha em casamento. Opa! Tô no pasto, então rei. A sua família vai pagar imposto. Opa! Beleza, tô no pasto. Visão de Davi. Mas você sabe, Thiago, que aquelas pessoas que estavam ali, é igual no Brasil, vamos ver assim, amedrontada, cheia de terror, cheia de pavor, porque um gigante afrontava. A minha mente consegue entender que aquelas pessoas também torciam, alguns deles, não vou dizer todos, não vou generalizar, não, torcia para Davi errar a pedra. Vários. Tem muita gente torcendo. E aí é do nosso lado, né? Gente, você pode torcer o que quiser. A sua torcida contra não vai resolver nada para a promessa do meu Deus na minha vida. É isso. Nós somos falhos, sujeitos às mesmas paixões como Elias. E não vem querer dizer que crente que tem promessa tem que ser santo e intacto, não, porque eu sou falho. Eu tenho meus erros. A palavra diz que Elias, nós somos sujeitos às mesmas paixões que Elias. Quem era Elias? Profeta. Entendeu? Então a visão de Davi é essa. Nunca dê ouvido para quem vai te confrontar no meio da batalha, porque eles estão com inveja de você. Entenda. Você vai descer ao ribeiro, vai pegar suas armas. Não precisa ser muita coisa não, tá? Porque os forjados ali, cheios de batalha, podia ser Abner, eles iam aceitar. Se fosse Saul com coroa, eles iam aceitar. Mas Davi, que veio do pasto, aí não. Quando você vem de baixo, as pessoas querem te inferiorizar.
Mas quando Deus te escolhe, o inferno pode se levantar. Porque Deus vai te levar no nível que ele te escolheu. Muita gente que às vezes não acredita, né? Porque fala assim, fulano tá falando, mas fulano é só... fulano é só fulano. Esses dias eu sofri um problema muito sério, assim, sabe? Eu não gosto nem de falar. Que eu vi, assim, eu tô crescendo, mas não... Né? Pessoas, assim... Tomei um toco tão dado, sabe o bloqueio do vôlei? Quando aquele corte vem, pá, no pé. Falei pra minha esposa assim, eu não vou falar nada, mas Deus vai dar a resposta. Mas isso me gera mais um desafio. Isso gera um desafio e fala assim... E as pessoas estão muito soberbas hoje. As pessoas estão muito em cima, mas estão muito soberbas. Na realidade, eu falo uma coisa que eu sempre falo, cara, eu não esqueço de onde eu vim. Eu também não. Eu trato todo mundo, pode ser o menino do café e tal, não adianta, você pode estar com 10 milhões na sua conta, 50, 100 milhões na sua conta. Quem te deu? Deus. Trabalhou, Deus. Mas se você não tiver educação e você não tratar a moça do café e o porteiro do mesmo jeito, você só tem dinheiro. Exatamente. Você é uma pessoa mal educada. E é o que mais tem hoje. Exatamente. Que as pessoas chegam num nível que ela esquece da pessoa de estar de baixo. Não esquece de onde ela veio. Então, Thiago, deixa eu te falar uma coisa. Aí, quando Davi desce ao Ribeiro, a torcida era uma nação. Imagina o Brasil todo. A gente depende de um homem para libertar o Brasil. Era uma nação, não era? As mães nas casas preocupadas com os filhos, as mulheres preocupadas com os maridos, o povo todo aterrorizado. E por que você vai torcer contra? Gente, vamos parar com isso. Vamos parar de torcer contra as coisas. Muita gente vamos motivar as pessoas, vamos ser mais Davi e mais Moisés. Vamos levantar uma geração de Josué e Caleb, né? Sim. Aí desceu. Acertou o gigante, derrubou o gigante, todo Israel. É muito fácil você contar a vitória depois do que alguém lutou por você, né? Uhum. Vamos ao ponto. Gente, isso aí é um tema antigo, mas é muito atual. E você vê hoje, eu converso isso hoje dentro da minha empresa, e eu falo assim, gente, você tem que tirar a mentalidade de escravo. Né? Você tem que ter a visão empreendedora, você tem que ter a autorresponsabilidade. Isso é uma coisa que vem lá de trás, desde lá de Cristo. Exatamente. E é muito atual hoje. E a gente vê hoje muitas pessoas escravizadas, colocando a culpa sempre em terceiro, colocando a culpa no amigo, colocando a culpa no outro e tal. E eu falo, pastor, que se eu tiver um erva daninha hoje dentro da minha equipe, que eu sei que uma pessoa pode contaminar uma equipe inteira, eu pego e tiro. Né? Uma laranja podre, acaba a caixa toda. É exatamente isso. Então, como pode, né? 10 pessoas condenaram uma nação inteira e apenas um, né? Poxa, é muito triste, né, gente? Não, infelizmente, isso é uma coisa... é uma coisa antiga, mas hoje é uma coisa muito atual, porque as pessoas não acreditam no processo, né? Acreditam no salvador da pátria, acreditam no presidente, acreditam no político, acreditam... Eu fui uma pessoa onde eu estou hoje, mas você sabe que você não queria? E geralmente Deus pega quem não quer, né? Porque quem quer vai ficar muito soberbo. Deus nunca vai dar as coisas para a pessoa se ela ficar muito soberba. É aquilo, eu falo assim, gente, eu tô abrindo aqui para vocês de uma forma até em primeira mão, eu já escuto essa palavra, né, que eu tenho um chamado para estar em cima do púlpito, né, dando a palavra. Isso aqui é uma coisa que eu abro para poucas pessoas, que eu falo, eu escuto muito isso, e eu fico só assim... Postergando, né? Postergando. Mas eu chutei uma palavra no TikTok que falou assim, ó, Deus ele vai te arrochar de uma tal maneira que você não vai ter como você negar. Isso é uma coisa que eu tô falando para vocês aqui. Eu nunca abri isso em rede social para ninguém. Só quem sabe disso é minha mulher. Mas eu posso te dar assim, um conselho como profeta? Sim. O teu altar vai começar na evangelização abaixo. Sim. Eu não quero, tipo assim... depois não, você vai chegar lá no alto. Tudo na vida é um processo. Então, que você vai começar, você hoje vai ser palestrante, você vai começar a lidar com pessoas. Eu, por exemplo, era barbeiro. Barbeiro
Que é uma barbearia que não tem uma fofoca, né? Não tem assuntos, gente. Você sabe a vida de todo mundo, você fala muito. Você tem, eu fiz letras, então eu tenho a didática. Sim. Entendeu? Eu fui barbeiro ali, daquela história ali toda. Então, assim, é fácil falar. É fácil. Mas eu vou te falar uma coisa. Todos os dias que eu subo um altar, pode ser terça-feira, o menor culto ou uma célula, eu tenho um filho na barriga. Sabe por que isso? Sempre. Para que você não se sinta autoconfiante e sempre sinta que Deus lá do céu, a partir do momento que você estudou a palavra, ele vai abrir a sua boca e falar. Porque a partir do momento que o Espírito Santo fala aqui, ele convence aí. Agora, se o Espírito Santo não fala aqui, ele não convence aí. É porque a gente fica... É o medo, né? Fala assim, será que eu sou capaz... Então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, vá ao meu lugar. Assim, será que eu sou capaz? É o que o senhor tá falando. Fala assim, pô, aqui, ó. Será que eu sou capaz de um dia estar lá em cima? É aquela coisa. Você é capaz. Sim. Não é será? Não, é essa coisa que o senhor falou em relação assim, pô, eu sinto esse frio na barriga. É essa coisa que te motiva até mesmo estudar mais a palavra, entender mais o mundo atual e a gente não ficar na soberba. Por exemplo, eu como empresário, eu me coloco assim, cara, eu sou uma pessoa falha, eu não sei tudo e eu tenho que aprender muito mais. É o que acontece hoje em dia, a gente como em qualquer área da nossa vida. O senhor como pastor, como homem de Deus, sou uma pessoa que estuda muito. E o senhor também se atualiza também. O senhor também quis fazer um renovo na sua igreja. Por exemplo, muitas pessoas que saíram da igreja hoje estão voltando, foi por causa de quê? Porque o senhor renovou. E você sabe, né? O senhor inovou. Pessoas de 20 anos fora da igreja que saíram por causa das tradições. Sim. Um legado de gente voltando. Tem o nome até de um grupo chamado Resgatado, né? Está trazendo assim, muita gente mesmo que se afastaram da igreja. Bacana. Mas com cicatrizes, com rejeição, daquelas pessoas que se achavam santas, né? Sim. Podia chegar os pais e falavam assim, você vai para o inferno, se você não fazer. Gente, uma coisa para vocês, pais, nunca amaldiçoe seu filho. Nunca diga que vai para o inferno, abençoe seu filho cada dia. Amém? Amém. E aí a gente estamos chegando aqui ao final do podcast, eu vou falar palavra maravilhosa, né? Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Foi uma aula aqui, um verdadeiro bate-papo. Daria para a gente ficar aqui a tarde inteira falando. Para mim foi uma aula, foi uma honra. Eu falo assim, eu estou tudo arrepiado mesmo, porque eu fico até às vezes até sem palavra. Gente, eu não sou baba-ovo de ninguém. Até porque as pessoas ficam assim, tá falando do pastor. Eu falei assim, não, é um carinho realmente que eu tenho mesmo, porque assim, até o brilho nos olhos. Uma pessoa hiper, super, mega abençoada. Sidney e Patrícia, mais uma vez, obrigado. Depois você pode falar pro Sidney. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Dê uma palavra final aí pro pessoal aqui da audiência do Thiaguinho. O que você aconselha as pessoas no ano de 2025, né, a elas fazerem, as pessoas que estão hoje dentro da igreja, qual é o pensamento que ele tem que ter como empresário, como pai, como filho? Palavra final do pastor aí aqui. Thiaguinho, vamos dizer assim, hoje as pessoas julgam muito pela aparência. Sim. Né? Eu sofro isso, você sofre isso, é normal. Eu estou sendo conhecido agora, então assim, as pessoas me olham assim, finja que tem uma palavra, um ditado assim, finja que você é o cliente até entender que você é o dono da padaria. Né? Isso é bacana. Eu adoro isso, porque eu chego em lugares, as pessoas não sabem quem eu sou, estou ali sentadinho. Nossa, depois o tratamento vai mudando. Ai, sabe? pastor! Sabe aquela coisa de mudança? Né? Você se torna amigo de todo mundo. Mas, gente, olha só. Esse ano de 2024, na Renovo, foi o ano da mudança. E, de fato, aconteceu muitas mudanças. Ano que vem é o ano de plantar e colher. Plantar e colher, pastor, a gente não tem que plantar num ano e colher no outro, não. Deus falou para Isaac assim, neste mesmo ano, permaneça na terra que eu te mandar. Não desça ao Egito, né? Gênesis 26. Quando Isaac olhou para o Egito e tinha comida, a terra que ele vivia era estéril. E terra estéril, não estou falando falta de comida, terra que não dá fruto. Mas quando você permanece no centro da vontade de Deus, Deus falou para Isaac, não desça ao Egito, mas permaneça na terra que eu te disser. Nós precisamos de entender
o propósito de Deus na nossa vida e o chamado. Deixa eu te falar uma coisa. Procure o seu líder, ore bastante. Se você achar que você vai procurar profetas em outros lugares que vão falar o que você quer ouvir, fuja desse negócio. Ouça o que Deus tem para você. Às vezes, se for te confrontar, no início é amargo no paladar, mas no ventre é saboroso. É doce no paladar, no ventre é amargo. Eu acho que é isso, né? Então, assim, doce no paladar e no ventre é amargo. Então, assim, às vezes no início você vai ter prova. Mas Deus está falando. Gente, para eu chegar até aqui, Thiago, com 15 anos de liderança, eu te contei a história. Sim. Né? Então, assim, gente, 2025, vamos pensar positivo? Se você projetou para 2024 coisas que você calculava, a pergunta é, você fez tudo isso? Não, claro que não. Então, põe cada dia, como eu falei aqui no início, né, gente? Eu vivo cada dia. Mas amanhã. Não, eu estou hoje no podcast do Thiago, eu aprendi isso. Amanhã é outra coisa. Claro, eu tenho que estar ali olhando, né? Mas você também não pode querer atropelar a vida. Sim. Vamos pensar dia após dia. E eu quero dizer para você, que está começando a vida, ó, o Thiago, um grande empresário, me senti honrado de ir no podcast dele. Hoje sou um pastor, hoje estou crescente. Quem diz que sabe, nada sabe. Eu nunca posso dizer que sei, porque eu estou em constante aprendizado. Até porque a palavra diz, aquele que começou em vós a boa obra, ele aperfeiçoará até a vida de Jesus. Então, assim, vamos viver o processo dia após dia, sem querer atropelar o tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Posso falar aqui, Thiago? Fica à vontade. A audiência aí é... Sara quis adiantar o processo de Deus. O que ela fez? Só trouxe guerra. Ismael deu a escrava para deitar com Abraão, dizer Ismael, mas o processo de Deus era o quê? Isaac, filho da promessa. Então, se você tem que esperar o processo de Deus, não tente querer ajudar Deus. Não tente trazer um Ismael para a tua vida. Eu tenho o nome de um irmão chamado Ismael. Beijo para você. Não vem o nome com a guerra espiritual. Então, quem nasceu para ser Isaac, nunca vai ser Ismael. Quem nasceu para ser Ismael, nunca vai ser Isaac. Então, você tem que pensar nisso. Ano que vem, o ano de plantar e colher. E porque naquele mesmo ano, Isaac plantou e colheu 100 medidas. Eu quero declarar para você essa palavra de prosperidade, de bênção. Saindo do ano da mudança, você vai entrar no ano de plantar e colher. Deus te abençoe. Então... Obrigado, meu amigo. Vamos fazer uma oração? Vamos. Deus, eu quero te agradecer por este momento tão importante que eu tive aqui, essa oportunidade. O Thiago também, meu Deus, que está aqui, um grande homem de Deus. Glória a Deus pela vida dele. Pelo Sidney, pela Patrícia, pela minha família, pela minha igreja, pelos meus filhos, por todos que estão aqui, pelo Ágabo, pelo rapaz que está atrás ali, controlando o podcast, por esse podcast, meu Deus, Golden Mob, que seja próspero esse lugar, que só possam sentar aqui pessoas que vão falar coisas boas e ensinar os outros. E assim nós te agradecemos nessa tarde, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor.